Vamos falar agora sobre as placas de rede. Quando nós falamos sobre uma placa de rede em um computador, nada mais é do que um equipamento, um dispositivo, que também pode ser chamado de adaptador de rede ou ainda de interface de rede. Placa de rede, adaptador de rede ou interface de rede, nós estamos falando sobre o mesmo assunto, ok? E qual é a função de uma placa de rede em um computador? A principal função de uma placa de rede é permitir a entrada e ou saída de dados do teu computador em relação à rede que ele faz parte. Então, a grande função de uma placa de rede é essa, exercer a função como se fosse uma portinha de entrada e saída dos dados do teu computador em relação à rede. Por isso ela é tão importante, porque é a placa de rede que acaba controlando a troca de dados entre o teu computador e a rede que ele faz parte, justamente porque ela exerce essa função de porta de entrada e ou saída dos dados do computador deste usuário com a rede que ele está conectado ou com a rede que ele faz parte. Agora, eu quero ver a parte teórica contigo, acompanha a leitura aí na tela. Permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. Por isso que pode ser chamada também de adaptador de rede, placa de rede, interface de rede. E nós temos tanto placas de rede, adaptadores ou interfaces de rede para conexões com fio, por exemplo, as famosas placas de rede do padrão Ethernet, como também temos adaptadores de rede ou placas de rede ou interfaces de rede para conexões sem fio, como por exemplo os adaptadores de rede do padrão Wi-Fi. E muitas vezes esses dispositivos, essas placas de rede, não vêm como placas off-board. Muitas vezes elas estão on-board, quer dizer, incorporadas no circuito daquela placa-mãe ou daquele dispositivo. Por isso que muitas vezes tu compra um determinado computador e tu não enxerga visualmente lá uma placa de rede, tu enxerga de repente a porta para conectar o cabo de rede, ou enxerga a antena onde tu vai realizar a transmissão dos dados numa rede sem fio. Isso porque a gente pode ter a ideia de uma placa de rede ser off-board, ficar aparente, ser um adaptador de rede, muitas vezes até USB que também fica off-board, mas às vezes nós temos on-board incorporado no circuito da placa-mãe e às vezes a gente nem enxerga que tem ali de fato um adaptador, uma interface de rede, seja ela com fio ou sem fio. Né? Aqui eu te mostro uma imagem de uma típica placa de rede do padrão Fast Ethernet. O padrão Fast Ethernet, ali está dizendo assim, ó, placa de rede 10/100. O padrão Fast Ethernet é um padrão Ethernet que chega até 100 megabits por segundo. Por isso que quando a gente enxerga uma placa de rede numa caixinha como essa que tu está enxergando na imagem dizendo 10/100, é uma placa de rede Fast Ethernet. Porque Ethernet padrão é 10 megabits por segundo. 10/100 é de 10 até 100 megabits por segundo. Isso indica um padrão de placas de rede chamado Fast Ethernet. E ali nós temos, então, um exemplo de uma placa de rede de 100 Mbps. Aí lembra, M é mega, B minúsculo é bit e o PS é por segundo. Então essa é uma placa de rede capaz de transferir dados da ordem de 100 megabits por segundo. 100 megabits por segundo, quer dizer, ela tem capacidade de transferir dados até 100 milhões de bits por segundo, aproximadamente a ideia aí dessa placa de rede. Aqui ampliei um pouquinho melhor, porque aí tu pode visualizar bem essa caixinha dessa placa de rede do padrão Fast Ethernet, que é um dos padrões. Agora tem placas de rede no padrão Wi-Fi, tem placa de rede no padrão Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Tem várias placas de rede aí, cada uma respeitando o seu padrão, que vai indicar velocidade de acesso, vai indicar se é uma placa de rede para conexão com fio ou uma placa de rede para conexão sem fio. Mas a ideia das placas de rede é sempre a mesma. É ser um dispositivo que funciona como a porta controlando a entrada e ou saída de dados do teu computador em relação à rede. Isso, sem dúvida nenhuma, é a função básica das placas de rede.